Malditos milicos. Olha só, você... Não vem com esse teu papinho. De que, o Medo Delírio só fala de militar. É verdade, a gente fala bastante de militar. Mas a gente fala pouco. Tinha que falar até mais. Tá faltando fúria, além, claro, de... ousadia e alegria! E outra coisa que a gente nunca vai parar de falar é o que o governo do Bolsonaro, o que o governo dos generais fez durante a pandemia. Mataram por ação ou omissão uma caralhada de brasileiros e brasileiros que não precisavam ter morrido. E até agora ninguém pagou por isso. Mas bora pra matéria do Vocativo, no dia 26 de dezembro, intitulada "Sai primeira condenação pelo colapso do oxigênio em Manaus". A Justiça Federal condenou a União, o Estado do Amazonas e o município de Manaus a pagarem 1,4 milhão de reais à família de uma mulher que morreu no Hospital Platão Araújo, na zona leste da capital, durante crise de oxigênio ocorrida durante a segunda onda da pandemia de Covid-19 entre janeiro e março de 2021. Essa é a primeira condenação decorrente do colapso de oxigênio em Manaus. Eu vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. E aqui é importante lembrar que o Pazuello era considerado um ás da logística. Ele foi pra saúde por conta disso. E aí, no fim das contas, muita gente morreu afogada no seco. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, muita gente morrendo. Quem tinha disponibilidade, por favor, oxigênio, traga. Olha o que estava acontecendo em Manaus agora. Mandamos ontem o nosso ministro da Saúde para lá. Tava um caos. Não faziam tratamento precoce. O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. O maior número de mortes foi registrado no SPA e Policlínica Dr. José Lins, com 7 óbitos. Outras 7 pessoas morreram no SPA e Policlínica Dr. Danilo Correia. 3 mortes aconteceram no SPA Alvorada. O Hospital Universitário Getúlio Vargas registrou 4 mortes de pacientes internados. E na Fundação de Medicina Tropical foram 3 mortes. E quando algum membro do governo Bolsonaro vai ser condenado pelo colapso de oxigênio em Manaus? Nesta segunda, o ministro da Saúde admitiu que foi avisado sobre o risco de um colapso no fornecimento de oxigênio hospitalar. Segundo Eduardo Pazuello, ele recebeu um alerta uma semana antes da crise começar. Uma semana antes da crise começar. No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão a partir de uma carta da White Martins de que poderia haver falta de oxigênio se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema. Quando que, por exemplo, o Braga Neto, o ministro da Casa Civil, que estava coordenando os esforços do governo, vai ser responsabilizado? Quando que também vai ser responsabilizado o terrível homem do broche de caveira? E a Capitã Cloroquina? O estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Tratkov. Estamos juntos, buscando num prazo muito breve, muito curto, desenvolver todas as ações que forem necessárias para que não falte medicamentos para o tratamento precoce. E aí a gente insiste aqui no apelo aos profissionais médicos, aos enfermeiros, aos profissionais da atenção primária, que deem aos seus pacientes o direito para que eles, ao serem diagnosticados com Covid, o médico pode prescrever o tratamento precoce que pode salvar vidas. Peço de novo a todos os profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde, aos médicos das unidades de pronto atendimento, que prescrevam, após diagnosticarem clinicamente os seus pacientes, o tratamento precoce. Ele pode salvar vidas. Essas orientações já foram dadas pelo Ministério da Saúde desde maio. Pois é, essa condenação que aconteceu aí pune entes, não pessoas. Pune governo federal, governo estadual e o governo municipal. Ok, mas ninguém? Ninguém. E não tem a menor dúvida, se tentarem prender Pazuello, Braga Neto e qualquer militar, eles ameaçam mais golpe. E vai ter trouxa civil caindo no blefe. Vai aqui os nossos parabéns pro pessoal do Vocativo. Eles têm uma página pra falar dessa tragédia 1 ano depois. O texto que vai a seguir também veio de lá, do dia 14 de janeiro, não assinado e intitulado "1 ano depois, tragédia de Manaus tem vítimas sem rosto e culpados ainda impunes". Embora tenha alardeado que 2021 foi, abre aspas, o ano legislativo com o maior volume de matérias legislativas deliberadas e aprovadas ao longo da sua história, fecha aspas, a Câmara Municipal de Manaus destinou um total de 0 projetos que fazem menção à tragédia. Famosa por passar mais tempo distribuindo medalhas e aumentando gastos do que criando leis de utilidade pública, os vereadores não mencionam a tragédia nem sequer em suas redes sociais. O mesmo acontece com Prefeitura, Governo do Estado e Legislativo Estadual. Era pro governo federal fazer uma cerimônia lembrando dos mortos e tal. Todo ano. Porra. Sim, tá todo mundo cansado, ninguém quer mais ouvir falar de pandemia. Mas o futuro do Brasil não merece mais uma anistia. E vamos seguir com o honestíssimo Exército Brasileiro na matéria do Tássio Lohan e do André Chalders no Estadão no dia 15.
Ex-integrantes da cúpula do governo de Jair Bolsonaro do PL ganharam da Comissão de Ética Pública da Presidência da República direito de receber salário extra do governo por 6 meses. Olha que legal. Um dirigente civil e 2 ex-comandantes das Forças Armadas tiveram o benefício da quarentena reconhecido pela Comissão de Ética Pública depois de apresentarem propostas de trabalho na iniciativa privada. Porém, quando procuradas pela reportagem do Estadão, as entidades não confirmaram as ofertas de emprego aos militares e ao ex-diretor. Mas que coisa, né? Se gritar, pega centrão. E repara só nos personagens. O general Freire Gomes consultou a Comissão de Ética Pública em 20 de março do ano passado, 3 meses após deixar o comando do Exército. Pois é, o último comandante do Exército do governo Bolsonaro. Informou pretender atuar como consultor de empresas que vendem produtos estratégicos para as Forças Armadas e participar do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Blindagem, de quem diz ter recebido uma proposta formal. Imagina só, o sujeito que comandava o Exército recebe uma gorda aposentadoria, mas quer ganhar mais dinheiro vendendo produtos a seus antigos subordinados. Pode isso, Arnaldo? Não. A Comissão de Ética Pública, o general disse que teve acesso a informações privilegiadas na área de defesa durante o período em que ficou no comando do Exército, bem como acesso a planos relacionados ao desenvolvimento do país, indicando, portanto, que existiria um potencial conflito de interesse caso partisse para a iniciativa privada. That was a threat. Dava pra ele viver tranquilamente só com a gorda aposentadoria, mas não. Dinheiro! A quarentena dura 6 meses. Alguém acha que depois do 7º mês o general vai esquecer das informações privilegiadas que ele tem? É um montão de amontoado, de muita coisa escrita. Após a decisão determinando a quarentena, em maio, Freire Gomes recebeu um pagamento de R$ 58.690,42 brutos, como se viu em junho passado. Eu sou rica! O benefício se juntou ao salário de R$ 37.792,02 que ele recebe como general da reserva. Procurada, a Associação Brasileira de Blindagem negou taxativamente a oferta. Abre aspas, Marco Antônio Freire Gomes não faz parte do quadro da associação, bem como não houve qualquer tipo de convite ou sondagem para isso. E tem um almirante, adivinha qual? Suspeito de ter apoiado uma tentativa de golpe de Estado, o almirante da esquadra Almir Garnier Santos disse, por sua vez, ter recebido uma proposta formal para trabalhar como consultor no Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. A gente só discorda do suspeito. Suspeito é a gente de não gostar dos militares, só suspeito. Porra, seu medo e delírio em Brasília, porra. Segundo o ex-comandante da Marinha, o sindicato lhe enviou uma carta consultando-o sobre sua disponibilidade para atuar em atividades remuneradas e não remuneradas. No suposto convite apresentado à comissão, o Sindi chega a elogiar o notório conhecimento de Garnier sobre assuntos afetos à defesa. Questionado pelo Estadão, o sindicato informou que... Abre aspas, não houve contratação para o quadro de pessoal nem para prestação de serviço, especificamente pelo Sindi desde 2022 até o momento. A propósito, não há planos de contratação no futuro próximo, fecha aspas. De março a junho de 2023, Garnier recebeu R$ 107.084,88 brutos, como civil, relativos ao período de quarentena. Eu sou rica! Procurada, a Marinha confirmou o pagamento do benefício. Ele já ganha R$ 35.967,57 mensais como militar da reserva. É uma fortuna de dinheiro. Isso aí é crime de falsidade ideológica, senhoras e senhores. Mas pelo menos esse pessoal não vai passar vergonha em restaurante. Eu tenho vergonha do que eu recebo no Exército. Isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de Exército e ganho líquido R$19 mil, eu tenho vergonha. Agora, do dinheiro que eu recebia no COB, eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e eu olhava o cardápio pelo lado esquerdo. Que eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito. Ah, tadinho. Falando em tese, sem conhecer os nomes envolvidos, o advogado criminalista e doutor em direito Vitor Quintieri explica que o caso pode ser enquadrado tanto como falsidade ideológica, com pena de 1 a 3 anos, quanto como falsificação de documento particular, com pena de 1 a 5 anos. Em ambos os casos, é preciso que haja dolo, isso é, a intenção de cometer a fraude. E adivinha só? Procurados, os ex-comandantes não se manifestaram. Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. E calma que tem mais personagens icônicos do Medo e Delírio no meio.
Ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o general Luiz Eduardo Ramos, Agora tem articulação política. Articulação. Agora é trabalhar. também relatou ter recebido uma proposta do CIMD para ganhar a quarentena remunerada de 6 meses. A carta convite que Ramos teria recebido do CIMD tem o mesmo teor da carta de Garnier Santos. No caso do ex-secretário-geral da Presidência, o sindicato não respondeu ao Estadão sobre ter ou não feito o convite. Por que será? Após o período de quarentena, no entanto, o militar não foi trabalhar na entidade. Olha só. Procurado, ele não se manifestou. Não fica claro se ele recebeu ou não o salário extra. E calma, que tem mais putaria. A putaria tá aqui, ó. Ao mesmo tempo em que concedeu quarentena remunerada a servidores que apresentaram propostas de trabalho fictícias, a Comissão de Ética Pública liberou ministros do governo de Jair Bolsonaro para exercerem de imediato atividades em empresas da iniciativa privada que mantêm relação com seus antigos cargos, conforme revelou o Estadão. O colegiado, na época totalmente controlado por indicados do ex-presidente, dispensou da quarentena o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria e o ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco, para o BTG Pactual e Marcelo Sampaio para a Vale, a gigante da mineração e logística. Agora você imagina só, um dia você tá no governo e no outro você tá na Vale, cuidando da diretoria de assuntos regulatórios. Estrategicamente discreta. É o conceito clássico de Portas giratórias. Nesses casos, o não cumprimento da quarentena é favorável para as autoridades, pois foram contratadas por grandes empresas que geralmente oferecem salários maiores que o do serviço público.